Muito boa tarde, vocês que estão conectados no sítio da Angola Imagem, no sítio de Moanadamba. Aqui está a equipa da Angola Imagem. Vamos aqui a falar com o nosso homem, o vice-presidente da Associação Zingambandi aqui na Alemanha, acerca do que está acontecendo no mundo, conforme todos sabem, o que está a passar nesse momento na Líbia. Muito boa tarde, senhor José Tubandoki. Sim, muito boa tarde. Gostamos de saber aqui nesse momento, será que o que está acontecendo nos países africanos, dizer que na Líbia, precisamente, os negros são maltratados na África do Norte? Por quê? Em princípio, eu estava a seguir de perto essa informação sobre essa situação, e que começou algumas 2 semanas por cá, e é uma situação que, digamos assim, alertou todo mundo, chocou todo um continente e abalou toda a gente. Porque não é possível que ainda hoje, no século XXI, e que encontramos nossos irmãos de África Subsaara a ser vendido como se fosse mercadoria, a ser vendido como no tempo do escravagismo. Mas isso já passou há muito tempo. E hoje é uma situação muito alarmante, uma situação que deixa-nos até que ponto o que um africano negro pode ser ainda vendido, ainda se for, digamos assim, uma situação escondida, ainda seria melhor, mas nós vemos aquilo. Há muitas imagens que provam isso. Sim, as imagens estão a passar, todo mundo viram, claro. Sim, cidadãos sentados no chão, alguns deles estão descalços. Antes de... Vamos lá ver, quando o Gaddafi estava em vida, muitas coisas não aconteciam o que está acontecendo agora. Né? Quando ele estava em vida, dizer que eu é que estou a fechar as fronteiras para os migrantes não passar. Ele falava isso. E hoje nós vimos muita coisa que está acontecendo, e hoje começaram a ter a venda dos africanos ou dos negros. O que pode dizer? Se no período do presidente Gaddafi na Líbia, o Gaddafi tinha digamos assim, um convênio, um tratado com a União Europeia, principalmente com o parceiro direto que era a Itália. Em princípio, que, aliás, naquele período não havia nenhum naufrágio, não havia barco que partia nem da Líbia, nem do país magrebinos. Não havia essa situação porque não podia se fazer, porque, aliás, a Líbia do tempo do Gaddafi não é a Líbia de hoje. A Líbia de hoje é muito diferente da Líbia do período do Gaddafi. Quer dizer, digamos assim que havia mesmo ditadura ou não, mas havia condições sociais melhor que hoje. E com os, digamos assim, tratados que a Líbia tinha com a União Europeia, não facilitava essa imigração em massa. Mas se ele não facilitava essa massa, por que depois da morte dele essas coisas começaram a acontecer? Será que a União Europeia sabia que isso vai acontecer? Que vão aproveitar para fazer venda dos africanos outra vez, ou como é que isso? Não, a União Africana não pensava nisso, não. Pronto. Ele pensava no Gaddafi como ditador, queria, digamos assim, como nós ouvimos, queria matar os líbios que estavam em Benghazi, não sei o quê. Pronto. Gaddafi morreu e acabou. Pronto. Poderiam, talvez, ele pensava que poderia controlar a situação política ou econômica do país. A exploração do petróleo, a gente sabe, é aquela situação sempre, os ocidentais sempre sabem que quando há um declínio aqui, o que a gente poderia aproveitar? Porque há mais interesses econômicos nessa situação. A gente sabe muito bem. Agora, mais tarde, Líbia ficou praticamente tipo um estado vadio. Dividiu-se em muitas, 3 ou 4 metadinhas. No norte havia um governo, no sul havia um governo, este havia um governo, e dentro da capital, em Tripoli, também havia um governo. E isso tem andando assim. Neste momento, houve um governozinho que está em Tripoli, na capital, que está a dirigir a Líbia, mas a situação está um pouco mais, não está a ser controlada, como estava a ser controlada no tempo do Gaddafi. Mas qual é o grande rolo que a Líbia joga em África? Eu penso que todos os africanos do Sub-Saara, quando vêm, eles sabem, quando um país é descontrolado, penso que é uma entrada, ou para os africanos, é uma saída, ponta de saída para a África e para vir aqui na Europa. Então, se um país está descontrolado, está cheio de frações, digamos assim, e o país praticamente tipo, está ingovernável, não há um presidente, não há um parlamento certo, e naquela situação
subversiva que existe lá. Então, isso que as pessoas aproveitam também fazer aquele papel de que não, eu tenho condições, venho. Existem até agências que dizem que não, eu posso vos receber para vos mandar na Europa. E quando entram nos tais barcos, a que nós assistimos ano passado, 2016. O drama dos imigrantes. Uma viagem que não poupa idosos nem grávidas. Olha, estão duas mulheres grávidas. Partos feitos no meio das viagens. Bebê. O mundo assiste a um dos maiores desafios humanitários da história. Cada vez mais refugiados do Oriente Médio e da África se arriscam em travessias para a Europa. Muitos tentam cruzar o mar Mediterrâneo em embarcações que mais parecem boias gigantes. Os riscos de naufrágio são enormes. Este homem se equilibra na ponta de uma embarcação até ser salvo pela guarda costeira turca. Em uma ilha grega, imigrantes ficam presos entre as rochas e o mar. Em média, quase 400 pessoas morrem todo mês nessas travessias. Aqueles barcos, aqueles barquitos. As imagens estão aí. Sim, todo mundo viu, barco de 20 pessoas, entrava 200 pessoas. O fim ficava no mar, naufrágios, e alguns casos que a Polícia Marítima italiana ou espanhola tentava segurar e alguns escapavam. Nós temos União Africana, existe União Africana, mas até agora o que nós vimos na net, vimos Alpha Blondy, vimos o Koffi Olomide, vimos o Eto'o falou, vimos outros que falaram, mas a própria União Africana, os presidentes africanos até hoje, ninguém ainda falou. Por quê? Olha, se não estou a ver, o Alpha Condé, que é o presidente da Guiné, se não estou a ver, ele que é o presidente da União Africana. Mas o problema qual é isso aqui? Nós temos que ver a situação como está. Neste momento, através dessa situação de escravagismo no século XXI, que os presidentes africanos sentem-se culpados. Aliás, eles são o promotor dessa situação, digamos assim, para sermos claros. São promotores porque nenhum presidente ou dirigente africanos consegue arrumar empregos para seus jovens que têm diploma mesmo de segundo nível, que têm diploma mesmo do ensino secundário, mesmo os universitários que estão a acabar cursos. Você vê em muitos países africanos subsaara, você vê que estão na rua, não tem emprego. E esses jovens vão pensar na sua vida, o que eu vou fazer daqui para o futuro? Ele não tem compromisso nenhum a juventude. Olha, vou te dizer ainda uma coisa. A África hoje todo mundo sabe que 80%, 85% da população ativa é jovem. Mas essa população está desempregada, não tem emprego. Então, cada país, digamos assim, sim, eu posso responder a sua pergunta. Quando a pessoa se sente culpada, não consegue fazer nenhum discurso. Porque nesse momento o que está acontecendo na África, qual é? Eu ouvi aquilo antes de ontem, quer dizer, cada dirigente está a procurar ser no seu estado. Será que há mais nacionalidade dos nossos países lá? Quer dizer, cada um está a procurar escolher. Se está mais, quais são as nacionalidades que dominam lá, dos grupos dos escravos? Será que são nigerianos? São nigerinos? São senegaleses? São camaroneses? São angolanos? São congoleses? São quenianos? Quer dizer, esse discurso que estão a fazer, quer dizer, cada um agora quer saber. Não, se só tem dois do nosso país, interessa menos. Enquanto que a União Africana poderia estar nesse momento junta e resolver essa situação a partir da sede e Addis Abeba. Ver por que isso está acontecendo. Porque essa situação não está acontecendo fora da África. É uma situação que está acontecendo dentro da África. Mas num país que está no norte. Mas é um país também que faz parte da União Africana. Claro que faz parte da União Africana. É isso que eu disse. É porque o governo da Líbia, neste momento, eu não sei como é que funciona. Mas nós não podemos aqui a falar sem mostrar aquilo que os outros também estão a fazer. Muito obrigado, senhor José Simandoki, por estar aqui no estúdio Ango Imagem. Vamos ver agora o último vídeo que está aí, que está vindo. Como é que os africanos na França manifestaram acerca dessa situação. Não sei se conseguiste ver o vídeo que passou. Sim, eu vi, pronto. Mas, desculpa, os dirigentes franceses alegam que não houve pedido
não houve aviso, digamos assim, um aviso que poderiam permitir que haja protestos, haja marcha de protesto, digamos assim, nas ruas, por exemplo, de Paris. Mas eu penso que digamos assim, também uma fantochada, porque os repórteres franceses, os que fazem trabalho nesse país do norte da África, já tinham conhecimento desse escravagismo que começou já há muito tempo. Quer dizer, não há que aqui os ocidentais podem dizer que não pediram sim senhor, mas eles estão fazendo, como se diz, Não sabia. vista grossa, como não sabe o que está acontecendo. Todo mundo sabe o que está acontecendo lá. Mas eu penso que tinham direito, sim, como a organização foi feita a partir de Paris, fazer manifestação de protesto através das embaixadas da Líbia, aqui espalhada aqui na Europa. Sim, penso que com toda a razão. Ok, mas a França é o único país onde que, os africanos manifestaram até agora. E pronto, nós não vamos continuar aqui a dizer muito. Eu te peço muito obrigado por estar aqui presente aqui na Goiânia a falar desse caso que chocou o mundo, né? O africano, ou então, em particular, o negro ser vendido como escravo. Muito obrigado por fazer parte. E nós ficamos aqui para o dia de hoje. Obrigado para vocês que prestaram conta. Obrigado para vocês que estão aí a ver esse imagem. Vamos lá ver o que aconteceu na França. Os africanos, o que os africanos fizeram na França. Obrigado por terem prestado. Obrigado. Sim, obrigado. Obrigado, sim.